Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Conversando na Janela, em tempos de quarentena, porque não tem nada mais gostoso que ficar em casa e poder conversar com especialistas extremamente competentes na área que eles trabalham, né? A gente poder levar essas pessoas tão maravilhosas que têm tanto a contribuir para dentro da casa de cada um de vocês. Eu fico muito honrada de poder fazer parte desse momento de vocês, levando informação de tão boa qualidade e com pessoas tão especiais que aceitam participar das nossas lives. Hoje a gente está aqui com uma fonoaudióloga muito querida, que é a Estela Credidio. Pronunciei certo o seu sobrenome, Estela? Sim, sim, pronunciou certinho. E que vai falar para a gente sobre um grande desafio desse momento, que são os teleatendimentos, que são as consultas ainda em casa. Então, por favor, Estela, fique à vontade para contar um pouquinho de você para quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer. Boa noite a todos. Boa noite, Lac, que delícia estar nesse formato com você. Eu acho um charme mesmo essa ideia do conversar na janela, né? Uma coisa assim bem gostosa, e eu acho que todo mundo está precisando de um momento assim mais gostoso, de conversa, de trocar, e que a gente possa realmente passar por alguns momentos bem agradáveis. Muito obrigada, viu, pelo convite e por ter me oferecido essa oportunidade. Então, Estela, formada pela PUC, mestre pela PUC também, PUC aqui de São Paulo. Eu trabalho com reabilitação auditiva há muito tempo, há mais de 30 anos, e venho nesse trabalho, Lac, buscando realmente oferecer um trabalho multidisciplinar com a clínica, né? Eu montei uma clínica e procurando realmente oferecer tudo que possa colaborar com o paciente. Então, na clínica eu faço exame, avaliação audiológica, eu faço treino auditivo, indicação de aparelho. Então, assim, para que realmente o paciente sinta-se confortável e em todas as suas necessidades atendido. Eu sou especialista pelo Conselho de Fonoaudiologia, né, Conselho Federal, e na Associação Brasileira de Audiologia eu sou certificada também como tutora no método áureo-oral. E, assim, nunca eu trabalhei online. Na verdade, o Conselho Federal, ele sempre teve as resoluções, né, com relação a isso, e só agora em março é que foi, então, houve a possibilidade de a gente trabalhar online com o paciente. Antes não era desta forma, né? As resoluções, é uma resolução que houve, né, do conselho anterior, que tinha que ter um outro profissional junto com o paciente para que houvesse algum tipo de atendimento online. Esse formato, o paciente com o profissional só, ele foi liberado em março, dia 19 de março, exatamente para que fosse possível o atendimento do paciente. Então, é uma novidade, acho que para todo mundo, foi para mim, e eu fui muito atrás dessa possibilidade, porque eu fiquei muito preocupada mesmo, fechei a clínica, peguei os materiais que eu achava que seriam importantes, livros, materiais mesmo de reabilitação que eu tinha ali, e trouxe para casa, e aí eu comecei a pensar em como isso iria acontecer. Conversei com todos os pacientes, com os pacientes que eu estava atendendo, e expliquei os meus objetivos, o que eu iria fazer, como que iria acontecer. Inicialmente, lógico, as pessoas ficam estranhando, né? Porque um atendimento com criança, principalmente, com bebês, é tão presencial, é tão corpo, é tão pegar, tocar e tudo que causa um estranhamento. Mas como online, no computador, mas ele não vai ficar olhando. Eu falei, não, calma, não é para ficar parada, a criança não vai ficar parada na frente do computador, a proposta não é essa, né? O meu trabalho que desde a clínica, sempre, no presencial, sempre foi envolvendo a família,
né? Não é assim, a fono faz tudo e os pais assistem ou os pais ficam de personagens só de apoio. Não é. Eles entram na sessão, eles trabalham junto comigo, eles entendem os objetivos que eu estou propondo, eles fazem parte. Então, era uma coisa assim, de entender que o modelo continuaria centrado neles, o trabalho continuaria centrado na família, só que agora, ao invés deles virem me visitar na clínica, eu que estaria entrando no espaço deles, na casa deles, né? Então, o desafio foi um pouco esse, né? A princípio, começou assim, essa entrada num ambiente que também era um ambiente diferente, né? Lá que as pessoas estão em casa e é uma novidade, né? Os pais, o pai, a mãe, a avó, o avô, todo mundo junto no mesmo espaço, então também foi uma novidade isso para eles. Então, ajustar tudo isso, entender que era possível, experimentar, né? Quando o pai perguntava assim, mas será que vai dar certo? Eu falava, pois é, né? Vamos tentar? Vamos fazer uma sessão de experiência? Uma sessão, duas, nós conversamos bastante também online, eu tiro todas as suas dúvidas, vamos tentar. Realmente muito melhor tentar e você conseguir avançar naqueles objetivos que você tem com os pacientes, do que ficar sem fazer nada ou em casa numa situação um pouco mais privada dos estímulos, né? Porque se você não entende o que está acontecendo com seu filho ou como você pode ajudar, acho que as coisas não iriam funcionar tão bem. E tem sido uma delícia, tem sido assim muito, muito gostoso. A primeira pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta minha. Eu nem li as perguntas aqui. O que é o método aurioral? Você citou, né? Eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre o método. Isso, você estimular pela audição, é você chegar num desenvolvimento de fala, você conseguir trazer um desenvolvimento de linguagem e de fala pela audição. Então, aure, né, que vem de toda a estimulação auditiva, pelas habilidades auditivas que você vai desenvolver com as crianças desde muito cedo. Então, é pela audição, é conseguir um desenvolvimento de linguagem, conseguir um desenvolvimento de fala através do canal auditivo com o trabalho das habilidades auditivas. Né? Então, existe todo um formato nessa terapia de autoestimulação dessas habilidades auditivas. E é óbvio que, nesse ponto, os pais têm que participar o tempo inteiro, né? Porque se você vai pelo canal auditivo, se você vai por uma estimulação pelo som, não dá para você ficar num ambiente silencioso, num ambiente sem um estímulo, num ambiente sem um reforço desse estímulo, né? Então, é necessário que isso seja claro, não só para você, eu agradeço a pergunta, mas para todo mundo que está em torno dessa criança. Porque eu estou falando da criança, que é a faixa etária que eu mais atuo, né? Eu tenho os adultos, que é um outro tipo de trabalho, mas nas crianças é o mais visado, porque ali você tem muita coisa ainda para fazer, né? Tem muito material ali para acontecer. Com certeza, com certeza. Eu vou começar te perguntando a coisa mais importante, assim, quais foram os principais desafios que você encontrou quando você, de repente, teve que mudar do seu consultório para uma tela de computador em que as pessoas estão em casa? Olha, põe desafio nisso, passa uma caneta embaixo, grande desafio lá, porque no consultório você tem tudo na sua mão, é uma zona de conforto já tão, né, habitual, e eu montei a sala, aliás, eu montei a clínica toda de uma forma tão funcional para que todo esse trabalho acontecesse, que quando eu fechei a clínica e eu vim para casa e eu falei, bom, e agora, né? A coisa vai precisar acontecer por aqui. O grande desafio já começou sendo esse: como estruturar o trabalho. Como que eu iria... Porque para conversar com os pais, eu precisaria contar para eles o que eu iria fazer. Eu não falei assim, então eu vou ligar o computador e a gente vai ficar falando. Lógico que não. Eu tive que contar quais eram os meus objetivos.
explicar novamente, recuperar o papel da família, mostrar o quanto importante eles sempre foram junto comigo no trabalho presencial e o quanto eles seriam importantes agora neste momento. Então, essa forma onde você vai utilizar os objetivos e metas que você tem no trabalho fonoaudiológico, utilizando o ambiente que é totalmente diferente, que é um ambiente que você vai ter que cuidar do que você vai trabalhar. Então, eu tinha que enviar para os pais quais eram os objetivos e como que eu iria trabalhar aquilo. Levantar com eles os materiais que existiam, porque ninguém vai comprar nada. Não é para ninguém ficar comprando nada e nem dispondo de materiais sofisticados. Ah, mas eu não tenho o material que você tem. Não é para isso. A ideia não é essa. A ideia é você aproveitar o que você tem em casa e que é o desejo que nós temos no dia a dia. Mesmo quando a criança vai no presencial, você não espera que o pai saia da clínica e compre o material. Não é isso. São materiais diferentes que você vai usar no ambiente clínico. Mas a sua casa é um ambiente maravilhoso de estimulação. Pensa num bebê. Você tem todas as brincadeiras, a troca de fralda, o banho. São situações de rotina que você vai aproveitar, que você vai potencializar. Potencializar e transformar aquilo num prazer. Que não é uma coisa assim, agora nós vamos trabalhar com a fono. Não é isso. A ideia não é essa mesmo, é mudar esse mindset, é trazer uma situação de prazer agradável, de aproveitar as rotinas da casa. O que você faz? Você não tem que cozinhar? Você não tem que limpar a casa? Vai aproveitar essas situações. A princípio, quando você chegou para os seus pacientes e falou, olha, vamos continuar por teleatendimento, né? Porque naquele momento não era possível continuar com os atendimentos em consultório e também não era possível parar a terapia de um minuto para o outro, porque todos nós temos a necessidade de um tratamento contínuo. E principalmente quando é um bebê ou uma criança que interrompeu o tratamento, seria muito prejudicial para o desenvolvimento dele. Então, como que foi a recepção dos seus pacientes quando você ofereceu o teleatendimento? Então, os pacientes que já vinham comigo há algum tempo, que confiam em mim, que têm uma segurança com o que eu vinha fazendo, eles estranharam o formato, lógico. Ah, mas ele não vai ficar na frente do computador. Ah, mas será que vai dar certo? Estranharam e perguntaram. Agora, o meu maior desafio lá, que foi uma bebê, que eu tinha iniciado o atendimento dela, um mês e meio ela tinha começado no presencial. Os pais, eles nem tinham ainda uma vinculação muito grande comigo. Porque é diferente um casal, uma família, que já te conhece, que já tem assim um dia a dia com você. Você fala alguma coisa, eles vão junto, eles acreditam. Agora, uma pessoa que estava começando, com uma bebezinha, um mês e pouco, foi bem difícil, assim. Então, eu conversei muito com essa família. Essa família eu entrei várias vezes, assim, online, como eu estou fazendo com você, e a gente foi conversando, tirando todas as dúvidas. E foi muito legal, porque aí acontecia de que, naquele ambiente que a gente estava conversando, a bebezinha também estava. Então, eu ia apontando para eles possibilidades que iriam acontecer no atendimento naquele formato do que a gente estava fazendo. Por quê? Porque não sou eu que vou trabalhar com a criança, é muito essa mudança, que já existe no meu trabalho, que é o empoderamento da família. A família vai conduzir e vai levar a partir do quê? Da compreensão que eles têm do que está acontecendo com o bebê. Então, olha que oportunidade maravilhosa deles cada vez entenderem mais o que estava acontecendo com o seu bebê a partir dessa possibilidade. Tá, o pai, a mãe, o irmão, pensa numa possibilidade maravilhosa. Que momento que a gente tem isso num formato de clínica? Muito raro ir todo mundo, Ir o pai, a mãe, a avó, o irmão. Você não tem isso na clínica. E agora eu tenho, esse é o grande vitória, você ter as pessoas ali
todas envolvidas, querendo que dê certo. Então, o meu maior desafio foi essa bebezinha. Mas olha lá, que se eu tiver a oportunidade de uma outra vez mostrar como tem sido maravilhoso o trabalho com ela, eu faço questão, porque tá uma graça, os depoimentos deles que eu estou registrando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu gostaria muito de falar no teleatendimento. O registro do que está acontecendo é muito importante. Me conta um pouquinho como que é um teleatendimento com bebê, porque olha, eu não sei como eu estou muito de fora. Eu não consigo imaginar como que é uma reabilitação auditiva com o bebê à distância. Então, pensa nessa situação, pensa nesse cenário. O bebê, essa bebezinha especificamente, ela está agora no momento de sentar, né, de se posturar um pouco melhor. Então, o que a gente consegue fazer com ela? Ela consegue localizar o som, ela consegue procurar. Então, se a mãe coloca ela no cadeirão, por exemplo, e vai cozinhar, ela consegue estar interagindo com a criança o tempo inteiro. E se eu estiver fazendo parte dessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pontuando de uma maneira, fazendo parte dessa situação, eu vou pontuando o que pode ser aproveitado naquele momento, como que a gente pode aproveitar aquela reação que a bebê tinha. No passado, lá que eu fazia muito isso com análise de vídeo. Lá atrás, antes dessa pandemia, no trabalho presencial, eu fazia muito análise de vídeo. Então, as mães filmavam pequenos trechinhos com as crianças, com seus filhos, e traziam para que eu visse e pudesse sugerir algumas coisas para melhorar as situações, inclusive com escolas. Muitas situações que as escolas às vezes filmavam para a gente fazer a análise. Então, esse tipo de intervenção era comum na minha prática. Eu olhar uma situação e procurar sugerir. Então, o que eu estou aproveitando desse conhecimento? Eu estou aproveitando exatamente isso. Na medida em que eu estou fazendo parte de um momento em que a mãe está dando comida para bebê, ou cortando, essa foi uma das fotos que eu coloquei outro dia numa apresentação, tinha pedaços de uma maçã, por exemplo, que é uma fruta que quando você mastiga ela tem um ruído, tem um som mais intenso. Então a mãe ia aproveitando essa situação e explorando esse som com a criança. Olha que riqueza, olha que situação gostosa, prazerosa, porque é alimentação, e que você está aproveitando. E que muitas vezes, lá, que pode passar desapercebida, sabe? Simplesmente pega, come e acabou. E aí você trazer uma riqueza nesse momento é o grande fator que está valendo a pena. Eu vou fazer uma pergunta aqui que estão fazendo, mas na verdade não é essa a forma como estão perguntando. Eu vou adaptar a pergunta porque o que vem agora, você acha que o teleatendimento ele poderia abrir uma possibilidade para pessoas de cidades pequenas que não têm fonos especializadas poderem trabalhar à distância com uma fono? Você acha que agora ele abre essa possibilidade? Com certeza, Lac, com certeza. Eu acho que eu tenho certeza de que veio para ficar. O teleatendimento, é lógico, você fala assim, você não vai voltar para a clínica? Eu pretendo, estou voltando lentamente, nos meus atendimentos ainda não, nos exames auditivos já estamos voltando, com toda aquela paramentação, mas enfim, eu pretendo voltar um dia. Mas o teleatendimento, ele vai ser uma realidade. Pensa aqui em São Paulo. Em São Paulo você tem condições climáticas, às vezes, que as pessoas não podem sair. Você tem condições de trânsito que dificulta todo o deslocamento da família, dos pais, da criança. Então, pensa no benefício que isso vai trazer. Crianças de um outro lugar, né, que não tem, como você falou, como alguém perguntou, uma fono especializada. Isso pode acontecer em termos de supervisão, isso pode acontecer até como era previsto pelo Conselho Federal, uma profissional
com uma outra profissional e a criança. Então, eu acho que é uma forma que hoje nós vamos utilizar cada vez mais. Cada vez mais. Não é substituir o formato consultório, não é substituir o formato clínica, não é, mas é somar. É mais uma possibilidade de você não deixar o paciente desassistido. Com certeza, já tem gente perguntando exatamente isso logo depois, porque tem muita gente que mora em cidades já tem internet, né? Mas ainda não tem fonos especializadas, mas o implante já está chegando lá. A pessoa consegue até um grande centro para implantar, mas não para fazer a reabilitação auditiva. E de repente o teleatendimento pode ser uma excelente ferramenta para as crianças terem acesso a uma fono que consegue reabilitar uma criança. Nossa, isso é excelente, eu não tinha pensado dessa forma. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu pensei assim, como adulta, por exemplo, nem sempre eu consigo ter tempo, como às vezes eu estou viajando muito, e essa seria uma forma de não interromper o meu tratamento, e poder fazer o tratamento de acordo com as pessoas onde eu estiver, eu ter contato com a minha fono e fazer uma reabilitação. Porém, tem um desafio aqui que perguntaram, eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta. E quando o paciente ele não tem uma audição boa, mais comum em surdos pré-linguais que foram implantados tardiamente? No caso, você acha que seria possível a gente pensar num formato de uma reabilitação com uma legenda, como a gente está fazendo agora? Sim, eu acho que sim. Criatividade, lá, que eu acho que a gente precisa realmente pegar o que nós temos na mão de tecnologia, de possibilidades e experimentar. Experimentar, fazer uma experiência, e com certeza vai ter alguma modificação, com certeza vai ter algum aproveitamento. Eu tenho adultos, como eu te falei, a maior quantidade de pacientes são crianças, mas eu tenho adultos. E tem sido sensacional esse trabalho também para eles, porque eles estão de home office em casa. Eles já estão com muitas dificuldades no que eles já estavam fazendo. Então, o que nós estamos montando e criando? Estratégias para facilitar este momento de trabalho para eles. Então, com o adulto, está tendo esse plus. Além do trabalho que já era realizado na clínica, no consultório, que era voltado, lógico, para o social e para o trabalho deles, agora está ajudando no home office, porque eles estão também nesse formato em casa. Então, o trabalho também tem sido necessário o quê? Tecnologia, necessário você garantir uma série de recursos, isso é fato. Então, o aparelho ou o implante tem que estar tudo funcionando, tudo certinho, tudo direitinho. Internet é uma realidade, você precisa ter uma velocidade de internet, você precisa ter isso funcionando. Isto posto, né? Isso, você conseguiu essa tecnologia, é possível você criar formas de acessar as necessidades deles. Isso com certeza. Tem uma fono que eu acho que também é de reabilitação auditiva, que ela é de Salvador, né? Ela trabalha no Irmão Dulce, uma fono muito especial, Alice. E ela está perguntando quanto tempo, Alice, né? Quanto tempo de terapia você realiza o teleatendimento? Qual o tempo da terapia? Olha, os 15 minutos iniciais, eu vou falar com essa bebê, né, desse trabalho que é o mais desafiador, e vou falar dos outros casos. Com essa bebê, os primeiros 15 minutos, eu procuro levantar como foram os dias. Então, o que aconteceu depois da última sessão, depois do último momento que nós estivemos juntos, o que aconteceu? Se ela passou bem, se não passou bem, se eles conseguiram aproveitar as situações que foram propostas, utilizar as músicas que foram propostas, enfim, os 15 minutinhos eu peço para as pessoas falarem comigo. Depois é a intervenção propriamente dita, que dá em torno de uns 20 minutos lá, que dá uns 20 minutos, assim, efetivamente nessas situações que a gente procura estruturar, né, como eu te falei, de alimentação, de cozinha, de banho, enfim, uns 20 minutos com a criança, e no final,
que é um momento chave. Eu acho que é realmente uma cerejinha aí do bolo. No final do atendimento, eu peço que as próprias famílias coloquem em palavras o que nós vivemos. Essa é uma prática que eu tenho feito e tem dado muito resultado. Por quê? Porque no momento em que você está falando sobre alguma coisa, é o momento que você está se ouvindo e entendendo o que aconteceu. Coisa que muitas vezes na clínica não dava tempo. Né? Então ficava sempre uma coisa assim, não todos falavam, ou a mãe ia contar para o pai em casa o que tinha acontecido, então ficava sempre aquele telefone sem fio. Agora não, agora está todo mundo lá e eles estão conseguindo falar, cada um fala um pouquinho. No caso desse irmão é muito interessante porque no final ele traz uma emoção, o que ele sentiu, é tão bonitinho lá, o que ele sentiu com a irmãzinha reagindo, fazendo determinada coisa, é muito rico. Então, eu mesclo a sessão dessa forma, começo e termino conversando, entendendo, depois eu mando um e-mail, se tiver alguma coisa que eu precise naquele momento, que eu precise de uma bola ou alguma outra coisa naquela situação, eu mando ou por e-mail ou por WhatsApp. Então, eu mantenho a comunicação com a família. Então, 2, 3 sessões semanais curtas de intervenção, onde você realmente tem ali uma estrutura montada e muita conversa, muito acolhimento. Eu tenho percebido que nessas oportunidades a compreensão do trabalho tem avançado muito mais do que avançava na clínica. Com os maiorzinhos, é mais fácil ainda, porque os pais já têm essa experiência comigo, já têm essa vivência comigo, então eu vejo que é uma rapidez maior. Então, umas 2 sessões também, tranquilo, você começa falando, você tem o trabalho com a criança, às vezes diretamente, com uma criança maiorzinha, 2, 3 anos ou 4 anos, como eu tenho, você tem o trabalho lá com a criança. Ah, mas ele não vai ficar, nem eu quero que ele fique na frente do computador, mas a câmera, ela consegue pegar o ambiente, ela consegue pegar um espaço importante, então ele pode estar ali na mesinha dele e eu estar falando, estar junto com ele através da câmera. Né? E com os adultos, mais fácil ainda, aí uma vez por semana a gente tem trabalhado e é muito bom também. Uma coisa bem bacana que começou a acontecer, as escolas. Eu acho que todo mundo que atende tem essa situação. As aulas voltaram online. O que começou a acontecer? Com as crianças que usam prótese ou que usam implante, muita dificuldade, porque os formatos das aulas são formatos que não favorecem. Eu tenho certeza que você tem essa semana aí uma possibilidade de discutir isso também com outros profissionais, mas isso tem sido muito sério. Eu trabalho com assessoria às escolas dos pacientes que eu atendo aqui na região, então é um trabalho bem diferenciado. O que a gente começou a fazer? Dividir as aulas. Então, se ele teria, por exemplo, 2 horas de aula, a gente vai dividir. Não dá para ficar 2 horas com a criança numa aula. Então, nós dividimos em períodos de 20 minutos, 30 minutos, para facilitar essa criança conseguir acompanhar. Maravilha! Outro benefício, as gravações das aulas. Então, a criança ela não vai ficar dependendo de aprender aquelas coisas que estão sendo passadas só no momento em que a professora está online. Assim como a gente que volta no que está gravado e vai aprender mais e vai estudar mais, a criança também pode fazer isso. Então, essa assessoria que eu estou dando para as escolas, que também voltou, essa assessoria, eu também voltei a fazer esse trabalho, tem ajudado nesse aspecto. Já que você falou tanto da dividir de acordo com o perfil da criança, tem uma mãe perguntando se seria possível esse tipo de atendimento com uma criança hiperativa. Olha, é a tal história, experimenta. A hiperatividade, ela vai impedir várias coisas, mas tudo vai do formato.
esse atendimento com quem? Direto com a criança? Existem restrições. Atendimento através da família pode dar algum resultado, que é o que eu estou falando desde o começo. Vamos experimentar. Faça uma experiência com uma profissional que se propõe a fazer o atendimento utilizando a família. E não esperando que a criança vá sentar e vai ficar na frente da tela do computador realizando as atividades. Isso esquece. Não é nem o objetivo aqui é fazer esse formato. A ideia é família, é aproveitar o que nós temos de bom, de fácil, dentro do ambiente da criança, lá com a família dela. Lá na clínica, lá, que além das crianças deficientes auditivas, nós temos síndrome de Down, nós temos transtornos do espectro autista, TEA, temos várias outras patologias e as fonoaudiólogas estão fazendo atendimento também. As mães também ficaram com receio. Ah, mas não vai. Ah, mas síndrome de Down. Ah, mas TEA, autismo. Vamos experimentar. Sempre foi esse. O convite desde o começo foi, eu não estou prometendo que vai dar certo. E eu nem acho de verdade, lá, que é um formato que seja para todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou deixando claro que os casos que eu estou atendendo, que eu já atendia no presencial, têm sido bem favorecidos e têm dado certo. E que os casos que as outras fonos da clínica estão atendendo também estão bem. Teve caso que não está atendendo? Teve. Teve caso que não deu certo. E aí não atende. Se você puder contar para a gente um pouquinho, assim, por alto, sem entrar em detalhes, sobre casos que não dão certo, até para a gente ter uma visão realista que talvez não seja a solução para todos os problemas, hein? Não é. Não é a solução para todos os problemas, como nenhuma estratégia, como nenhum método serve para todo mundo. Existem as individualidades, existem as particularidades. Então, não deu certo, por exemplo, em situações onde a família não consegue fazer esse tipo de trabalho. Porque se a gente envolve a família, tem mães que não estão conseguindo lá ficar nessa situação e acumular funções de cuidar da casa, de também continuar um trabalho que ela já vinha tendo e ainda dar conta da criança. Né? Nós tivemos a preocupação de fazer alguns filmes bem breves com os profissionais da clínica falando para essas mães que ninguém quer que elas tenham tarefas fonoaudiológicas, que elas tenham tarefas da fisioterapia, nada disso. Na verdade, nós queremos dar um alívio também para essas famílias no sentido de aproveitar o que tem. Mas, sim, teve criança que a família não conseguiu de maneira nenhuma se envolver nesse trabalho, não suportou esse tipo de formato, que prefere, por exemplo, levar a criança na clínica, deixar com a profissional e depois ir buscar. Existem esses pacientes, essas famílias, e aí não aguenta ter esse trabalho com a criança, se a criança é responsabilidade dele naquele momento terapêutico, entendeu? Então, nós tivemos, sim. Eu não tive. Todos os meus pacientes presenciais estão comigo no teleatendimento. E os pacientes que já tinham tido alta, deficientes auditivos que já estavam de alta, eles só voltaram agora no teleatendimento pelas dificuldades que eles estavam tendo em função das aulas online, só por isso. Mas os outros todos vieram para o teleatendimento. Tem um paciente adulto, na verdade, uns vários, implante coclear adulto, fazendo uma pergunta, que ele quer saber o seguinte: você acha que esse formato de teleatendimento ele seria tão possível para pessoas adultas que implantaram um pouco mais tarde, ou que têm questões como eu, que tem sotaque de surdo, né, a voz, se seria possível usar esse formato de teleatendimento para fazer treinamentos de voz, para eles perderem o medo de usar o webcam. Porque tem adultos que têm medo de falar na frente do webcam. Se existe algum... você acha que esse teleatendimento seria também uma forma de perder esse medo? E como que poderia ser feito esse teleatendimento quando o paciente tem medo de ficar na frente da câmera?
Sem dúvida, acho que nesse formato, com a terapeuta, nesse formato, né, 1 para 1, né, que a gente fala, seria um excelente exercício para isso. Uma forma para que haja essa possibilidade, para que haja um treino mais eficiente de fala, de voz, enfim. Pacientes de voz, lá, que não especificamente deficientes auditivos, mas pacientes de voz, têm sido muito beneficiados também. Não para fazer avaliação, né? Não é para fazer avaliação. Aliás, esse é um aspecto mais difícil do teleatendimento. Um caso novo, um caso onde você tem que avaliar. Você não tem ainda recurso para isso, que é a situação, por exemplo, de uma avaliação audiológica. Você não consegue fazer online, ela tem que ser presencial. Então, tem algumas avaliações que elas são presenciais, que precisam ser presenciais para depois darem né, a continuidade no teleatendimento, se for o caso. Mas, com certeza, para esse tipo de formato que ele está pedindo, que está perguntando, seria uma possibilidade. De novo, é o convite a experimentar e verificar se para a sua demanda existem soluções possíveis. Muito legal, muito obrigada por me falar isso. Até porque, como eu te falei, eu tenho muita questão da voz, né? E, embora as fonos elogiem bastante a minha voz, eu fico lendo pela legenda que ela não capta tão bem a minha voz quanto ela capta a voz de uma fono, por exemplo. Então eu percebo que ainda tem questões para melhorar. E aí eu gostaria de saber se era possível, por exemplo, eu fazer um teleatendimento para melhorar a minha voz, sendo que nesse momento não daria para fazer, porque não, a questão de não poder sair de casa, pode ter quarentena ainda. Mas agora eu fiquei empolgada. Já me empolguei de fazer a reabilitação para teleatendimento. Isso mesmo. É a ideia lá, que a ideia é realmente experimentar. Se nós não podemos sair, se a orientação é fique em casa, se existe essa orientação e se a maioria da população está em casa, vamos aproveitar esse momento de alguma forma para conseguir um acesso a quem tem alguma demanda, a quem precisa de uma reabilitação. É muito simples, a ideia é muito simples. Apesar de ser bastante complexo o atendimento, porque você tem que ter clareza dos seus objetivos, você tem que saber o que você quer. Em questões auditivas, em questões de fala, em questões de linguagem, você tem que ter clareza do que você quer e desenhar esse trabalho com uma clareza muito grande. E depois, aquilo que eu tinha comentado lá atrás, é o registro. Você registrar isso. Eu estou tendo cuidado de, além de registrar, de gravar, de filmar, lógico, com aquele consentimento do paciente e tudo mais, com toda essa proteção que a gente sempre envolve o paciente, a gente tem esses registros, você consegue estudar, continuar estudando e melhorar essa tua prática. Né? Assim, não é que está tudo resolvido, então já se sabe tudo, então vamos ficar no teleatendimento e está tudo certo. Não, tem muita coisa para se estudar e tem muitas formas que podem melhorar. E é esse o objetivo que eu tenho quando eu faço essas análises. E quando eu assisto aulas de outros lugares, eu tenho assistido aulas de grupos de fora do Brasil, que já tem o teleatendimento como uma prática há mais de 3 anos. Eu tenho assistido aulas de fonoaudiólogas fora do Brasil, que já fazem isso há quase 5 anos. Então, você recolher esse conhecimento, aproveitar desse conhecimento já existente é muito importante. É muito importante para você melhorar o que você está fazendo. E, Stella, você tem experiência com pacientes adolescentes, com teleatendimento com pacientes adolescentes. No caso de adolescentes, você acha que a participação dos pais também é importante? Olha, eu acho a família sempre importante, pelo menos estar acompanhando. Mas o adolescente, ele já tem a vontade dele, né? Ele já tem aquilo que, agora eu posso fazer sozinho, ou um exercício mesmo de autonomia, né? De querer realmente fazer sozinho e depois apenas mostrar. O que eu converso com os pais das crianças maiores, pré-adolescentes e adolescentes, é para a gente mesclar então isso. É possível.
ele pode ficar sozinho. É como um atendimento, por exemplo, guardadas as devidas proporções, um atendimento em psicologia. Existe toda uma confidencialidade que precisa ser preservada, existe todo um local que precisa ser bem preservado. E o adolescente, ele vai ter que garantir isso. Na fonoaudiologia também precisa acontecer isso. O desejo dele e o trabalho que está sendo feito com ele também vai precisar ser preservado, e a família ser envolvida e ser conversada de uma outra forma, para ele acompanhar o que está sendo feito de uma outra forma, não necessariamente tão presente no mesmo espaço, porque às vezes eles nem querem, né? Adolescente é assim, a gente sabe, nem querem pai e mãe, mas pelo menos tem esse acompanhamento, eles estão sabendo o que nós estamos trabalhando, isso é importante. Por exemplo, eu faço treino auditivo com eles, eu uso uma plataforma com treino auditivo e eu faço com esses adolescentes. É muito bacana que no final eu mostro para os pais o resultado, as estatísticas, o quanto a gente já conseguiu de determinada habilidade, o quanto ele já evoluiu em determinada habilidade. Então, ele não precisou estar com a família no mesmo ambiente fazendo a sessão de treino auditivo comigo, mas os pais estão acompanhando, isso é muito legal, porque eles podem depois ver os resultados, saber os resultados e receber, porque daí eu posso enviar para eles os resultados. Então, a família está ali sempre cumprindo o seu papel. Tem uma fono perguntando se as sessões de teleatendimento elas ficam gravadas para o paciente. Então, eu estou gravando algumas sessões, não todas, eu estou gravando até para poder realmente estudar e melhorar. Na plataforma que eu estou usando, isso é possível. Então, é possível você gravar e com o consentimento da família, lógico, né? Então, assim, existe esse consentimento antes de você começar a gravar. Aliás, sempre que você envolve imagem, você tem que ter o consentimento de quem está se expondo, né? Então, mas existe, eu estou fazendo isso, eu estou gravando, eu estou tendo fotos também para que as pessoas vejam que isso está sendo feito e que é possível ser feito, né? Eu até postei, algumas vezes eu postei algumas coisas desses atendimentos com os pacientes, né, dando consentimento, exatamente para isso, para que é possível, existe, dá para acontecer e dá para você gravar se o paciente consentir. Muito obrigada por responder isso. Eu estava curiosa de saber isso também, se ficava gravadas essas consultas, porque olha, eu gosto de ter as minhas coisas gravadas, por exemplo, das minhas lives, eu inclusive salvo, eu ponho em outra plataforma. Mas claro que não tem nada a ver com uma consulta de fono, mas é bom a gente poder ver de novo, poder assistir de novo, já que a gente tem essa oportunidade. E eu acho que para algumas mães talvez seja útil até para ver a evolução desse processo. Isso mesmo. Isso mesmo. Quantas vezes você assistir, quantas vezes você vai perceber algum detalhe que você fala, nossa, olha isso aqui, ele não fazia. Se você não tem isso gravado, muitas vezes se perde, mas está ali, você está vendo a evolução. É muito legal, que é o que eu falei da vantagem das aulas ficarem gravadas, porque daí os pacientes conseguem, né, as crianças conseguem rever essas aulas para fazer um exercício, para depois fazer uma prova. Então, o fato de estar gravado também é um benefício. A fono está perguntando se o paciente ele também pode gravar a sessão ou só a fono que pode gravar a sessão. Olha, as famílias todas, elas estão pedindo que eu grave, que eu faça. As famílias mesmo estão querendo ver esse material. Na plataforma, só eu, porque eu sou quem chama, né, o anfitrião da sessão, então eu que faço a gravação. Mas eu acredito que existem outras possibilidades, sim, de gravação. Eu vou até pesquisar isso depois. Boa pergunta.
Tem uma mãe perguntando, porque agora vai entrar na questão das mães também, que elas vão aproveitar para fazer perguntas de fonoaudiologia. Espero que você não se importe. Se uma criança é Uhum. implantada, ela necessariamente ela precisa de uma fono especialista em implante coclear, ou uma fono especializada em fala já ajudaria. Olha, depende muito do lugar, né, que ela está. Se ela tiver acesso a uma fonoaudióloga que tem uma especialização, que tem um conhecimento, porque essa tecnologia, o implante, um aparelho auditivo, são tecnologias que o profissional ele precisa entender para poder aproveitar muito do que está acontecendo. Então, se existir a possibilidade de uma especialista, de uma pessoa que tem uma experiência, que tem uma vivência em implante, em reabilitação auditiva, com aparelho, enfim, mas que tem esse conhecimento, é muito mais indicado. Agora, se no lugar que ela está não tem, que seja dessa forma como a gente estava falando. Por exemplo, essa fonoaudióloga pode ir atrás de uma supervisão ou fazer um atendimento à distância com uma pessoa que tenha. Então, depende muito da condição que existe no local onde essa criança está. Né? Você vê, por exemplo, tem lugares, tem centros de implante que são muito distantes de muitos lugares. Então, você imagina que a reabilitação também vai ficar comprometida. Então, para ficar deslocando essa família é complicado. Então, essa seria mais uma vantagem do teleatendimento, exatamente propiciar essa família que está num lugar que não tenha profissionais especializadas, né, em implante, em terapia de reabilitação auditiva. Eu acho que vai precisar ter essa compreensão. Agora eu fiquei curiosa quando a gente fala disso. Vamos supor que o teleatendimento ele realmente ele tenha vindo para ficar e ele mesmo depois de passado o período de quarentena, ele se torna uma realidade. Uma pessoa que mora no interior, que realmente não tenha nenhuma fono especializada, porque eu já soube de casos que a cidade tinha uma fono. Uma. A cidade toda. E aí eles tinham que viajar para cidades vizinhas. Você acha que nesse caso a pessoa precisaria ter uma fono presencial que ele visitasse de tempos em tempos? Ou seria possível ele ter apenas o atendimento por teleatendimento, como reabilitação? Olha, se for o teleatendimento, como a gente está falando aqui, como eu estou procurando deixar claro em relação aos objetivos que você tem com o trabalho, tudo, o método que você está usando, se for assim, o teleatendimento ele se presta exatamente a isso. Como eu te falei, essas aulas que eu estou fazendo com fonoaudiólogas de fora do Brasil, elas fazem exatamente esse trabalho. Elas atendem pacientes de lugares que não têm acesso nenhum. Então, foi assim que o teleatendimento tomou força e cresceu nesses lugares que eu estou falando. Agora, tudo depende de como, né, você vai realizar esse atendimento. Tudo depende da condição que você tem para realizar esse teleatendimento. Porque é o que eu te falei, tem tecnologia? Precisa de tecnologia. Precisa de algumas características que eu não sei se todo lugar terá, para que isso seja bem feito. Não é fazer teleatendimento, eu estou no teleatendimento. É fazer de uma forma cuidada, é fazer com critério, é fazer com conhecimento e realmente aproveitando e tendo esse objetivo de realmente melhorar o paciente. Se você não tiver isso como critério e só manter, porque eu estou aqui, estou no teleatendimento, não vai ser bom. Não é isso que eu espero do teleatendimento. Eu acho que ele veio sim para ficar, vai ser uma forma que nós vamos usar, como esse caso que você está falando, de lugares distantes e que precisam disso, porque qual é a maior pérola desse trabalho? É exatamente o empoderamento da família. Se é isso que nós estamos propiciando com esse trabalho de reabilitação no teleatendimento, não importa a distância, pelo contrário, é a esse trabalho que se presta.
porque nós estamos trabalhando através da família. É a família que vai realmente se envolver e propiciar esse desenvolvimento da criança. Então, tem uma mãe criança, do paciente. Tem uma mãe perguntando aqui, eu acho que até que se encaixa um pouco no que você já acabou de responder. Se você faz, consultas apenas com a família, até para ensinar a família a fazer o trabalho que precisa ser feito junto com a criança, ou se sempre vai ser a família junto com a criança no atendimento. Se você nunca faz o atendimento só com a família. Então, não é ensinar, na verdade, é sensibilizar e trazer esses conteúdos para a família, para que eles percebam a riqueza do que está acontecendo. Não é ensinar, eu não vou ensinar a família a ser fonoaudióloga, de jeito nenhum. Eu vou trazer essa riqueza das situações para serem aproveitadas, para serem valorizadas, para que seja leve, tranquilo. Não é assim, agora eu vou fazer como a fonoaudióloga mandou. Não é assim. Isso quebra exatamente com tudo que eu estou falando. Não é desta forma. A fonoaudióloga, com todo o trabalho que ela tem de estudo e tudo mais, ela vai conseguir sensibilizar essa família a entender aquela situação de uma forma de estimulação para a criança. Então, não vou ensinar nada. Não vou realmente ensinar nada. Então, exatamente. Mas, basicamente, o teleatendimento também não pode ser feito sem o comprometimento da família, no caso de crianças, né? Porque precisa envolver a família toda. É a base, né? É a base lá, que a base é a família. O protagonismo é da família. Se você for para o teleatendimento com a ideia de que é a partir da fono que as coisas vão acontecer, já não é dessa forma. Não é, o protagonismo não é da fonoaudióloga, o protagonismo é de quem está envolvido naquela situação. Seja o pai e a mãe, só a mãe, mas quem está naquele ambiente. A família, o irmão, como eu falei, o tio. Eu tenho um caso que o tio também está na casa, que é uma novidade. Então a criança está muito feliz porque o tio está ali, ele nunca teve a possibilidade do tio participar das sessões. Então são essas riquezas, então é um tom de voz diferente, é uma forma de falar diferente. Isso é aproveitado, isso é a riqueza de você estar num ambiente familiar e trazendo disto a reabilitação. Então, quando eu falei da situação da alimentação, lá da mastigação da nenê, ou da situação de banho, ou de uma situação de troca de fralda, é aproveitar as situações do dia a dia. Só que a fonoaudióloga, o que ela vai estar o tempo todo trazendo? Um holofote para essas situações, para que elas sejam valorizadas. Se eu estou cozinhando, eu estou cantando, se eu estou preparando a criança para uma situação que vai acontecer, agora vamos comer, ela já vai antecipar uma situação que vai acontecer dali. E que muitas vezes as famílias não fazem, não tem essa rotina. Então a ideia é trazer a riqueza dessas situações para o dia a dia, trazer música, histórias. Quantas histórias estão sendo contadas que eu via famílias que nem tinham mais esse lado de contar história para a criança. Em todas as faixas etárias, até para essa bebezinha. Muito gostoso, muito gostoso. Muito bacana saber, e pelo que parece, eu acho até que mudou um pouco da dinâmica para ficar uma coisa muito mais interativa do que quando estava apenas dentro do consultório. Eu acho que isso até traz um gás novo para fazer reabilitação. Muita gente acha é mais do mesmo e de repente esse momento está sendo um momento para descobrir novidades fascinantes para área de reabilitação auditiva. Pelo menos para mim, parece bem empolgante a questão do teleatendimento. Você acha que quando a gente voltar para a nossa vida normal, né,
Deus sabe quando que vai ser. O teleatendimento ele pode ser feito assim, metade das consultas em casa, metade no consultório. Você acha que você vai voltar mais para consultas de consultório? Como você acha? Como você prevê que seria? Olha lá, que eu tenho pensado muito no novo normal, sabe? Normal, eu não acredito mais que vai acontecer. Eu penso muito hoje, o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido de avanço em várias áreas, eu penso num novo normal. Mas eu penso numa coisa assim, então metade, metade. Eu penso numa oportunidade de não deixar sem assistência. Então, o teleatendimento, ele me dá esse conforto de que se a família tiver uma dificuldade, se o meu paciente estiver do outro lado da cidade, não conseguir chegar, existem outras formas que você estará junto com ele, você estará tendo acesso a essa criança, essa família, que não necessariamente no presencial. Com que frequência isso vai ser mesclado? Vai ser o que for melhor para cada caso. De novo, eu não consigo generalizar nada. Eu acho que aquela situação de cada caso será um caso e será o desenho que for melhor, agora ela vem com força, com muita força na minha cabeça. Eu vou sempre pensar no que for melhor, só que agora eu tenho essa possibilidade também. E que eu particularmente, estou muito empolgada, muito apaixonada por essa possibilidade. Eu estou feliz de ver que os meus pacientes que estavam lá no presencial comigo, que eu saí toda preocupada da clínica, em que que eu ia fazer com esse afastamento, e que eu estou conseguindo evoluir com eles, eu estou conseguindo aprender com essas famílias, coisas que talvez eu não tivesse oportunidade de aprender se eu estivesse lá na clínica, naquele ambiente gostoso, ambiente diferente, laboratorial, não é um ambiente natural da criança. O ambiente natural da criança é na família, na escola. Maiorzinho, né? Os maiorzinhos, mas o pequenininho é na escola, com a família. Tipo, já ver a quantidade de elogios, como eu te falei, depois dá uma entra na live para você ver os comentários, porque a gente, o que eu, só tá lendo elogios, é um elogio embaixo do outro, porque as pessoas estão gostando de perceber que a gente está saindo um pouco da caixinha, sabe? Essa oportunidade de sair da caixinha tem sido muito estimulante, por mais difícil que esteja sendo esse momento. Ver que existem oportunidades se abrindo também é muito bom. Tem muita gente elogiando como está sendo assim, estimulante ver essa saída da caixinha, porque a rotina do dia a dia hoje em dia está cada vez mais cansativa por causa do trânsito, por causa do excesso de atividades. E não é, muitas vezes a gente perde uma sessão de fono justamente porque não consegue chegar a tempo, né? Eu estou todo mundo empolgado aqui. Então é isso. Eu fico muito feliz que pelo menos eu estou conseguindo empolgar as pessoas a darem uma possibilidade diferente. E sair da caixinha lá, que eu acho que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo nesse momento. Eu acho que todo mundo está precisando se reinventar. Todo mundo está precisando entender o seu propósito, entender o que veio, o que faz, o que gosta de fazer e fazer de uma forma que seja possível, que seja viável para maior número de pessoas. E como esse resultado, pelo menos os que eu estou próximos, né, os meus pacientes, os pacientes da clínica, tem sido muito positivo, eu estou assim muito, muito feliz de ter esse presente que é o teleatendimento e que no momento em que eu fechei a clínica desesperada. Eu falei, o que vai acontecer? Né? Como que eu vou? Eu cheguei aqui na minha casa com livros, eu sentei na frente do computador, eu ia montar um monte de coisa. Mas eu falei, não, eu quero ver, né? Eu quero estar junto, eu quero acompanhar, eu quero estar perto mesmo longe, né? Foi a forma mais eficiente que eu encontrei.
A gente está agora a gente tem só mais 5 minutos de live para a gente não ficar muito longa, mas tem duas perguntas aqui que eu gostaria de encerrar com elas. Uma, estão perguntando se você acha que o resultado do teleatendimento é o mesmo do resultado de um atendimento presencial. Você acha que o resultado é o mesmo? Olha, Lac, eu vou ousar dizer que eu tenho resultados tão bons hoje com os casos que eu estou atendendo, que tem situações que são até melhores. Como eu consegui essa adesão da família, eu tenho conseguido estabelecer com essas famílias situações que talvez, lá no ambiente clínico, eles não acontecessem. Então, esse ganho, para mim, tem sido a grande vantagem, o ponto mais positivo. Situações onde eu consigo um desenho de trabalho que na clínica eu não teria. Eu estou muito satisfeita com os resultados que eu estou tendo e que as fonoaudiólogas da clínica estão tendo também. Tem alguma pergunta? Igual, eu não consigo dar essa resposta, porque eu não sei como eles estariam lá na clínica, né? Então, mas eu estou bem satisfeita com a família. E a pergunta que eu vou finalizar com essa pergunta, né? Porque senão a gente vai passar a noite inteira aqui conversando, porque tem muita gente ainda empolgada com a situação. A pessoa quer saber se você está aceitando pacientes de fora de São Paulo para eles experimentarem o teleatendimento. Eu acho importante, Lac, eu acho importante haver a experiência. Não foi o que eu falei, não é solução. Isso é muito importante. Se nós estamos finalizando, eu quero deixar bem essa mensagem. O teleatendimento não é solução para todas as dificuldades que todas as pessoas estão tendo. Não, ele não é essa solução. O teleatendimento é uma possibilidade que você tem de manter o que você estava fazendo em situações adversas, em situações onde você não consegue, de uma forma ou de outra, ter um atendimento voltado para a necessidade daquele paciente, seja criança, seja adolescente, seja adulto, não importa. É uma oportunidade que nós temos de manter esse trabalho que está sendo construído, mas não é solução para todo mundo. Então, o meu desejo é que quem sentir necessidade, experimente. Talvez não dê certo. O não a gente já tem. Então, vamos tentar alguma possibilidade para ter algum ganho social, emocional. Eu acho que vale aí uma experimentação. Mas eu acho que essa pergunta aqui, o pessoal quer te procurar para fazer um teleatendimento com você. São pacientes que ficaram apaixonados por você. Tem questões, né, que envolvem, eu preciso conhecer um monte de coisa. A anamnese, é possível, por exemplo, a gente fazer uma anamnese nesse formato, no teleatendimento. A anamnese que é o levantamento de todo o histórico. Agora, quando você precisa de medidas, quando você precisa de algumas situações que são presenciais, aí impede, aí fica difícil. Então, por exemplo, olha, só um exemplo. Teve uma situação que eu fui até a clínica, eu fiz o atendimento presencial para depois migrar para o teleatendimento. Entende? Então, essa flexibilidade as pessoas vão precisar ter. Quando que você vai para o atendimento presencial, quando é necessário, quando é possível e viável o teleatendimento e necessário, né? Qual é o momento? E você ter essa riqueza, né? Você tem instrumentos que você pode usar em benefício do trabalho que você faz. E olha, de verdade, lá que eu amo tanto o trabalho que eu faço, que ter essa possibilidade hoje me deixa muito feliz, muito ser feliz mesmo. E assim, a palavra que usaram para te definir é uma palavra que eu achei linda. As pessoas falaram que você passa uma tranquilidade muito grande para nós em relação ao teleatendimento. Então eu vou aproveitar porque
de tranquilidade e leveza são as palavras que eu gosto de usar para definir qualquer coisa boa da vida. As coisas boas, elas são tranquilas e elas são leves. Eu acho que, com certeza, essa foi a grande mensagem dessa live. E dá para a gente encarar com tranquilidade esse momento difícil, sem abrir mão na nossa terapia de fono, através de um teleatendimento muito bem direcionado, com profissionais como você que estão super dispostos a sair da caixinha e abraçar esse novo momento, se reinventando com uma terapia maravilhosa. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade de conversar conosco hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. Lógico que eu queria te dar um super abraço, um super beijo agora. Isso vai acontecer. Mas por agora, muito, muito obrigada pela oportunidade, por essa janelinha. E eu consegui, então, conversar sobre esse trabalho, sobre o meu dia a dia, que está sendo assim, todos os dias trabalhando no teleatendimento. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Tá certo. Gente, beijinhos sonoros para todos. Até a próxima. E procurem a doutora Estela no Facebook, que ela pode esclarecer outras dúvidas que ficaram faltando nessa live. Grande beijo para todos. Boa noite.